Olá, meus queridos, tudo bem? Então, na última aula, eu deixei vocês aí com a leitura sobre arte e religião e hoje nós vamos dar uma perpassada aí sobre o significado, sobre as ligações que existem, então, da história da arte com a religião. Então, vamos lá? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que perceber quais são os objetivos desse estudo, né? E, em primeiro lugar, está reconhecer que a arte, ela está presente na forma como os povos se comunicam com os seus deuses e entidades. E também está aí em identificar algumas das técnicas utilizadas em várias manifestações artísticas. Então, a gente precisa, num primeiro momento, saber o que é religião, né? O que é isso? Às vezes a gente repete a palavra diversas vezes, como se esse sentido já tivesse muito óbvio para a gente. Mas se alguém perguntar para você o que é religião, né? O que você diria? Então tá aí o significado. Religião é uma crença na existência de um poder ou de um princípio superior, sobrenatural sempre, tá, gente? Do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então a religião ela vai se basear o quê? Em você existir, que existe alguém maior, né, algum ser que você deve devoção, que você deve prestar algum tipo de culto. Isso, tá, gente? Tá para os europeus, para os indígenas, para os africanos, para os orientais, todos possuem o quê? Algum mito, alguma entidade, uma divindade que eles vão prestar esse culto. Bem, uma religião, gente, ela pode então usar a arte como uma forma de quê? De demonstrar, né, de divulgar os seus ensinamentos. Muitas pinturas e esculturas, elas vão apresentar o quê? A narrativa que se associa a esse tipo de crença. Ou seja, uma imagem, um desenho, uma pintura, ela poderá estar o quê? Demonstrando, né, como funciona aquele rito, como funciona, né, aquela crença, de que modo que é feito, como são os devotos e assim por diante. Então a arte ela tem a função de quê? De perpetuar os rituais ou registros de culto. E eu pergunto para vocês, o que é perpetuar? A primeira vez que eu ouvi essa palavra, tem até meio que um lance assim diferente, eu vi a palavra perpetuar no cemitério. Eu vi um túmulo e estava escrito assim, túmulo perpétuo da família tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com um pouco de vergonha de perguntar, né? O que é isso, perpétuo? Cheguei em casa e pesquisei. Perpétuo é que aquele túmulo, no caso daquela família, pertence a eles para sempre, para a eternidade, sempre vai ser deles, né? Para os filhos, para os netos, bisnetos. E quando a gente pensa que a arte ela vai perpetuar os ritos, significa que ela vai deixar esses ritos, essas formas de cultuar, registradas para sempre, né? Como uma pintura, como uma escultura, enfim, ou algum escrito sobre aquele ato. Beleza. E aí, quando a gente ouve essas palavras, essas duas palavrinhas, às vezes elas colocam um pouquinho de medo na gente, mas desde o quinto ano nós estamos conversando, né, para quem estudou comigo desde o ano passado, que a religião do outro é algo muito delicado, que deve ser analisado de forma respeitosa sempre. Então, esse termo, entidade ritual, muitas das vezes as pessoas falam e já pensam em coisas malignas, mas não necessariamente significa isso, tá, pessoal? Quando a gente fala principalmente de religião afro, nós temos que manter o respeito. Por quê? Porque é uma religião que eu não conheço. E tudo que eu não conheço causa estranhamento, mas a gente deve, acima de qualquer coisa, respeitar a religião do outro. Bem, a entidade, então, quando a gente fala essa palavra, é um ser espiritual que é o objeto de culto, né? Ou seja, quando existe ali algo que pertence a algum grau alto aí de magia, de mágica, que pertence, que pode ter poderes, enfim. Geralmente é usado para mitônimos do panteão afro-brasileiro, como os orixás, pretos velhos, encantados, caboclos e etc. Então, toda vez a gente pode associar essa palavra, quando a gente fala de religião, entidade vai estar associado sempre à religião afro, ok? Agora já a palavra ritual não.
Muita gente acha que ritual é quando alguém faz alguma coisa macabra, né? Alguma coisa relacionada à magia negra, mas não. Ritual é exatamente um conjunto de regras que a gente estabelece e que devem ser observadas em qualquer ato solene. Por exemplo, quando vai se batizar uma criança na Igreja Católica, existe todo um ritual, vários passos que têm que ser dados. A liturgia, enfim, o canto, o casamento também tem um ritual, todo ali certinho, já que a gente já tem na nossa memória ele, porque faz parte da nossa sociedade. Agora, quando fala assim um ritual, por exemplo, de uma religião afro, a gente estranha, porque não é comum a nós. Ok? Mas nós nunca devemos olhar isso com um olhar preconceituoso. Nós devemos estabelecer o seguinte, pessoal: o respeito, né? O novo sempre vai causar estranhamento. Então, quando a gente ouvir falar dessas coisas, como eu sempre converso com vocês, nós devemos ter um olhar o quê? Um olhar de estudiosos, de pessoas que estão ali aprendendo, observando. Tudo bem? Belezinha, então. Essa primeira imagem aí nós temos na apostila, lá na página 10, logo no início do capítulo Arte e Religião. É uma figura de São Jorge, o dragão, do século XV, ok? Está lá em São Petersburgo, na Rússia. O que a gente pode, então, analisar dessa imagem, né? Esse fundo vermelho, completamente chapado, que a gente chama, completamente unificado, tá? Ele traz aí uma atmosfera de um momento aí, vamos colocar que a gente sempre associa o vermelho ao sangue, então é um momento de guerra, né? Um momento de êxtase ali, em que São Jorge está, enfim, matando esse dragão. E existem várias e várias crenças, né, sobre essa cena, como isso aconteceu, mas de todo modo, São Jorge também, ele é identificado com uma outra figura dentro da religião afro, que é Ogum. Então, quando os portugueses, né, trouxeram o catolicismo para o Brasil, e juntamente com isso, né, os navios negreiros, vindo com outros países também, eles vieram o quê? Somando aquilo que eles entendiam como ritual e religião. Só que os patrões, eles não admitiam que seus escravos ficassem tocando tambores, fazendo culto às suas entidades. E então eles acharam uma forma de fingir que estava adorando ao santo católico e eles começaram a fazer o quê? Comparações, tanto com as entidades afro quanto com as divindades ali da Igreja Católica. E aí eles conseguiram encontrar algumas características parecidas entre alguns santos e alguns orixás, enfim. E aí, gente, eles conseguiram dar sequência à adoração deles, sem ofender a fé católica, dentro dos limites deles, dentro daquilo que eles entendiam como que era o certo. Tudo bem? E aí nós temos uma imagem de Nossa Senhora do Parto, de José Joaquim da Veiga Vale. Esse daí já é do século XIX, tá lá no Museu de Arte Sacra da Boa Morte, em Goiás Velho. Galera, esta imagem aí já mostra pra gente que nesse período já do século XIX, os artistas estavam empregando aí toda uma riqueza de detalhes, né? Detalhes aí em ouro, enfim, eles estavam tentando mostrar aos poucos o poderio da Igreja Católica. É claro, se a gente for olhar assim como o movimento, esse movimento que valorizava a religiosidade lá na Europa já estava acontecendo há muito tempo, só que depois ele veio chegando mais devagarzinho aqui no Brasil. Percebam aí, ó, a riqueza de detalhes. Olha que incrível como o artista consegue demonstrar ali as dobras da roupa, gente. Isso é uma escultura, né? Em madeira. E olha como ele conseguiu dar toda essa riqueza de detalhes, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, pessoal. E olha a pintura detalhada desse manto. É muito bonito quando a gente começa a observar esses detalhes, de como um artista ele emprega ali tanto cuidado e zelo nos detalhes de uma obra. E é claro que para os religiosos, aquelas pessoas que são praticantes do catolicismo, além de uma bela imagem muito bem esculpida, é também ali sinônimo de fé,
sinônimo de poder, né, de encantamento ali sobre esta santa, ok? Show de bola. Aí nós temos uma cabeça colossal de pedra basáltica, também pertencente a aquilo que ele se entende da cultura espanhola, né? Então ela foi encontrada aí, ela tem mais ou menos uma data aproximada de 1200 anos antes de Cristo. Então vejam, todas essas peças aí, elas têm essa função de perpetuar e de marcar o quê? Os registros e cultos que eram oferecidos a esses santos e deuses, né, das culturas aí em que eles estão inseridos. Show de bola, galera! Então aí a gente entra na parte de arte e rituais religiosos. Temos aí uma imagem de um papiro. O que é um papiro? É uma planta que ela dá sempre à margem de rios, como no caso aqui especificamente do Rio Nilo, tá, pessoal? E essa planta, ela tem algumas tiras no caule e os egípcios eles acabavam produzindo uma espécie de papel, né? Por isso que o primeiro nome foi papiro. E nesses papiros eles desenhavam, empregavam detalhes, né? Eles já tinham ali toda uma habilidade já para o desenho, mas se vocês perceberem, o desenho ele sempre está de lado, ele nunca está de frente. Nós não sabemos dizer se eles não tinham ali uma noção básica de perspectiva, o que é um pouco antagônico. Por quê? Como que eles tinham a habilidade de construir, por exemplo, as pirâmides, né, que são construções que até hoje aí deixam dúvidas sobre como foram feitas, né? O pessoal fica assim perplexo com a matemática super evoluída do povo. No entanto, quando se tratava dos desenhos, eles tinham um padrão de desenho, como vocês estão vendo aí, que não exibia, né, toda a questão da perspectiva. Mas nem por isso são desenhos aí que a gente pode considerar sem detalhes. Olha só, possuem muitos detalhes. Esse daí é uma imagem representando um morto em adoração ao deus Osíris, né? Isso daí é como se fosse uma página dos livros dos mortos, ok? E das culturas da pré-história, o que nós conhecemos são o quê? São os objetos que foram usados, geralmente em rituais mágicos, né? E desse modo se acreditava que esses rituais eles estabeleciam uma ligação entre pessoas e o mundo sobrenatural. Então, os historiadores foram encontrando vários desses artefatos. Belezinha? Então, vamos lá. Esse daí já é um tipo de obra associada à cultura afro, tá, pessoal? Se chama Opá Ozanuim de Bejar. É um cetro de vegetação com serpentes do Mestre de Dia, uma obra de 1995 e foi um trabalho que foi apresentado na Bienal de Arte em São Paulo no ano de 1996. O Mestre de Dia, ele é um escultor e ele também é um sacerdote do candomblé. Então, muitas das vezes, pessoal, a obra do artista vai falar do que ele é. Percebam, a obra dele está fazendo uma homenagem à religião que ele seguia, né, que é uma religião de tradição africana. E os objetos que o Didi utilizou aí nessa sua obra de arte relacionam-se todos com a religiosidade desses povos da cultura Yoruba ou Yorubá, originários da África. Nas obras dele, ele recria esses objetos de culto, como esse cetro aí de vegetação com serpentes. Ele foi feito em 95 com fibra de palmeira, couro, búzios e contas. E ele tem aproximadamente uma altura de 91 centímetros. Então, vocês estão vendo aí um artista que trabalha aí com toda a ideia figurativa que possui dentro da religião dele mesmo. Então, para você falar de uma religião, geralmente você está inserido nela, ok? A próxima obra, nós temos aí um rolo de Torá de Lazar Segal. Tá aí um outro exemplo de artista que tenta retratar um pouquinho daquela religião que ele estava inserido, né? O que é a Torá? É isso que ele está segurando aqui, ó. A Torá, gente, para os judeus, eles são os livros,
o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles são utilizados ali para compreender as leis, enfim, todas essas questões. E Lazar Segal, por ter uma origem ali da Lituânia, né? Ele traz aí um pouquinho daquilo que ele aprendeu, né? Que é um livro sagrado da religião judaica. E aí, galera, tá de novo empregado um artista contando um pouquinho da sua vida e deixando impregnar na sua arte aquilo que ele acreditava, beleza? Show de bola! Temos aí também um exemplo de uma ruína, tá? Assim, essa imagem ficou um pouquinho tremida, mas se vocês observarem lá na página 14, vocês vão ver que está representado um relevo esculpido em uma das paredes de pedra do templo Borobudur, na ilha de Javá. Esse templo, gente, ele foi construído mais ou menos ali entre o século 8 e 9 e é uma grande pirâmide de pedra na qual há terraços em vários níveis. E nessas paredes desses terraços estão esculpidas exatamente imagens que representam cada passagem da vida de Buda, que é o criador do budismo, religião seguida em muitos lugares do mundo, ok? Para aqueles curiosos, pesquisa um pouquinho sobre o budismo, é interessante, eles têm uma filosofia de vida mais zen, eles buscam essa questão da paz interior, enfim, não que as outras religiões não busquem, mas eles têm esse lema aí, sabe, de busca pela igualdade, enfim, é uma religião interessante de se conhecer. Aqui, gente, também ainda falando sobre detalhes, né, sobre construções, nós temos aí os detalhes de uma mesquita lá da Espanha. Olha que riqueza de detalhes, galera. São minuciosos os detalhes, né? Então, assim, a gente fica impressionado pela altura do pé direito. O pé direito é essa parte aqui, ó, que marca ali a extensão do chão até o teto. Vejam quantos detalhes possuem essa mesquita, ok? Algumas delas também têm até um emprego de ouro, né? E aí, daí por diante, o que vocês têm que perceber? Como que as religiões, elas empregam um poderio muito alto, né? Daquilo que eles entendem como precioso, grandioso, né? Sempre se relacionando à divindade como a detentora de todo o poder, beleza? Show de bola. Aqui a gente já volta de novo para a parte de Brasil. E aí vocês vão ver um painel, ele também está lá na página 15 da apostila, se você quiser seguir. E é um painel de São Francisco de Assis, que ficou muitíssimo conhecido na história do catolicismo, né? Por sua humildade, por sua bondade. Essa imagem é uma pintura sobre parede, também chamada de pintura mural. E um dos artistas brasileiros que mais gostava de fazer pintura mural era Cândido Portinari. E aí, galera, ele trata dessas questões aí de pinturas murais desde a década de 40, sabe? E ele fez essa igreja aí da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nesse painel, o São Francisco aparece despindo suas vestes para ensinar o desapego aos bens materiais e a igualdade entre as pessoas, né? É aquela ideia do que a gente deve praticar, né? O amor ao próximo e desapegar das questões materiais. Muito bem. Esse daqui também é um outro painel muito famoso, que é um painel de azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, tá, gente? Pelo ano aí da concepção dessa obra, já entrando no período modernista, vamos dizer, a gente pode perceber que é uma igreja bem diferente, né? O bloco aí, a arquitetura dela sugere aí um período já bem mais contemporâneo, bem já mais dos nossos dias, vamos colocar assim. E todo o painel aí, gente, ele representa o quê? Várias cenas ali, ok? Da Via Sacra, enfim. E aqui nós temos um detalhe, né, onde tem aí exposto a figura de São Francisco, ok? Muito bem. E agora a gente finaliza essa parte de arte e religião. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Espero que tenha casado aí com a leitura que vocês fizeram. E na próxima aula nós vamos entrar propriamente dentro da ideia da concepção do movimento barroco.
Tudo bem, meus amores? Fiquem com Deus, galera. Por hoje é só, tá bom? Tchau, tchau.